Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos iniciar uma campanha. O sangue de Jesus tem poder. E todo mal vai cair por terra, seta, dardos inflamados, flecha maligna. Tudo vai cair por terra. Vamos adorar o Senhor nesta manhã? As minhas mãos são poderosas pela graça de Jesus. Os demônios vão saindo, porque nele existe a luz. Sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, em nome de Jesus. O crente fala, o diabo cala, e sai daquele ser. Em minhas mãos existe este poder. Sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou cantar no céu morar. Eu vou, Jesus é quem vai me levar. Eu vou, muito em breve. Não demorarei deixando esta terra então. Vou morar em Sião, com Jesus eu bem sei, oh glória. Primeiro século acabou com água, e o povo ainda não crê. Agora vai acabar com fogo, só Jesus que pode nos valer. Agora vai acabar com fogo, só Jesus que pode nos valer. Agora não tem mais Noé, a arca não existe mais. Jesus ficou por salvação, e só existe o Evangelho da paz. Jesus ficou por salvação, e só existe o Evangelho da paz. Jesus te ama, Jesus te chama, ó vem agora, pecador que está lá fora. Jesus te ama, Jesus te chama, ó vem agora, pecador que está lá fora. A igreja do Senhor é cheia do poder de Deus. A igreja do Senhor é cheia do poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, abra tuas Bíblias em 1 Samuel 17. Davi e Golias. No 43 disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu o amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lance, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e o matarei, e cortarei
cortarei a sua cabeça hoje mesmo. Darei os cadáveres dos exércitos filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada, o filisteu acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a tua palavra que acabamos de ler, Senhor. Senhor, fala no nosso coração através desta palavra. Dá-nos direção e estratégia como o Senhor deu a Davi. Porque foi o Senhor, meu Pai, que venceu e deu força a ele, Pai, para que vencesse. Foi o Senhor que entregou Golias na mão de Davi. E assim vai entregar em nossas mãos também esse Golias que tem nos afrontado. Esse, Senhor, muralha, vai cair por terra nas nossas vidas. Te pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor é bem clara quando diz que enviam dardos inflamados para as nossas vidas. Golias já havia vários dias que estava ali, né, chamando aquele povo de Israel para lutar. Mas ali ninguém tinha coragem de lutar contra Golias, porque eles olhavam com os olhos carnais e não com o espiritual. Eles não colocavam Deus na frente, como Davi colocava. Davi sabia que sozinho não venceria, mas ele disse: o Senhor te colocará em minhas mãos. E não é com espada, não é com escudo, mas é o Senhor. Tenta colocar em nossas mãos o que não é de Deus. Tenta vestir-nos uma roupa que não é do Senhor nas nossas vidas. Porque Saul tentou colocar as armaduras dele em Davi. Mas nada disso deu certo. Porque não tinha sido feito para ele. Davi não conseguia carregar. E Deus diz esta manhã: nós não conseguimos carregar o que é do outro. Nós só conseguimos carregar o que é para nós. Então não pegue o que é dos outros, o que não é teu. O que é teu vai vir e vai ficar. Vai permanecer nas tuas mãos. O que não é teu, deixa
ir. É essa palavra que o Senhor está dizendo para nós. Porque aqui diz que ele vinha contra Davi com dardos inflamáveis. Ele clamava pelos deuses dele. Mas ele venceu em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Só com as 5 pedrinhas. Aleluia, glória a Deus. Como ele falou, que foi o profetizar da boca dele, eu te derrubarei e te matarei, em nome do Senhor dos Exércitos. Assim ele fez. E ele também disse que cortaria o pescoço dele, a cabeça dele, e ele cortou. Aleluia. Quem derrubou o gigante? Ele derrubou o gigante, irmãos. Derrubou o gigante e cortou o pescoço dele. Ele desacordou quando ele acertou a testa dele. E quem derrubou o gigante? Foi Deus. Porque ele está com a pedra aqui. E ele caiu de rosto no chão. E depois Davi pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele. Deus quem deu força para Davi. Deus que deu a mira certa para Davi. Deus que derrubou Golias, o gigante, o temido gigante que afrontava o Deus. Que Davi disse que ele estava afrontando Deus. E não iria ficar por isso mesmo. Você tem dito para teu opositor, para o inimigo das nossas almas, que ele tem afrontado Deus e não nós? Tem muitos caluniando, tem muitos defamando, tem muitos mentindo, tem muitos dizendo que nós não somos, contrário de tudo que somos. É só dizer assim: Deus me justifica. Esta afronta, quem vai resolver é o meu Deus. Tenha a atitude, a partir de hoje, de responder o certo. Ei, Deus nos dá poder para condenar as má línguas. Deus nos dá poder, sim. Então usa esse poder que Deus nos deu para condenar as má línguas. Porque Deus condena. E Deus também condena as nossas má línguas. Se as nossas línguas é má, tem falado mal, desejado mal, aleluia, glória a Deus, o Senhor também vai condenar, aleluia, glória a Deus. Ele poderia estar ele estava indo contra Davi com paus, estava indo para cima de Davi com tudo que era terreno. Mas Davi estava indo só com as 5 pedrinhas, mas em nome do Senhor dos Exércitos, em primeiro lugar. Ele confiava no tamanho dele, Golias confiava no tamanho dele, na força que ele tinha, porque ele era maior, ele era gigante. Mas Davi não. Ele não confiava na força que ele tinha, na mira que ele tinha, nas pedrinhas que estavam em suas mãos.
Mas Deus tinha confiado em Davi para vencer aquela batalha. Aquela batalha era Davi que ia vencer em nome do Senhor dos Exércitos. E essa batalha que eu e você tem enfrentado, o Senhor diz nessa manhã, vamos vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Então, busca do Senhor as armaduras de Deus. Busca no Senhor as armaduras de Deus. Todas as armaduras. Não é uma só. É todas as armaduras. Iniciando pelo temor a Deus. Quem não tem temor, busca temor. Se está indo contra a vaidade, contra a santidade, vivendo em vaidade, mentira, pecado da lascívia. Pecado da lascívia são roupas bem decotadas, roupas que não agrada o Senhor, né? Que mostra ou a barriga, ou as pernas, costas. É o pecado da lascívia. Está fazendo outros pecarem, porque os olhos veem e faz pecar. E o pecado é para quem está olhando e para quem também está usando. Então vamos contra o pecado, que nós venceremos. Vamos com o Senhor dos Exércitos, que nós venceremos em nome de Jesus. Porque esta batalha não é só nossa, mas é do Senhor. Nós estamos vivendo, mas quem está dando força é Deus. E quem vai vencer, se nós continuar indo em frente, colocando o Senhor dos Exércitos na frente, e quem vai vencer é Deus. Ele vai colocar hoje um ponto final. Por quê? Porque eu e você decidimos colocar o Senhor dos Exércitos na frente desta luta, na frente dessa perseguição, na frente desse levante, na frente dessa repetição que vem se repetindo sempre as mesmas coisas. Deus diz nesta manhã para mim e para você: você derrubará esse Golias, porque eu e você temos Deus. Aleluia. Esta afronta não vai parar. Esta afronta não vai nos derrubar, não vai nos parar. Nós não vai desistir por causa da afronta. Nós não vai desistir porque nós está tendo medo. Não. O Senhor não quer que nós tenhamos medo. Porque aquele povo tinha medo. Golias, aqueles povo, aqueles filisteus, eles vinham com os deuses deles. Mas Davi colocou Deus na frente. Você afrontou o Senhor dos Exércitos. Ele disse, ele está afrontando é o Senhor dos Exércitos. Não é o povo de Israel, é o Senhor dos Exércitos que eles estavam afrontando. Então diz nesta manhã: eu vou, porque o Senhor dos Exércitos vai na minha frente derrubando, abrindo as portas, quebrando as correntes, desfazendo o mal,
desfazendo os levantes que vinha contra a minha vida, derrubando as muralhas que estavam na minha frente, derrubando este Golias. Aleluia, glória a Deus. Pode ter nos desafiado, mas desafiou foi o Senhor dos exércitos na nossa frente. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos escolheu. Aleluia, glória a Deus. Então se levanta contra este gigante com as armaduras que Deus te entregou. Se levanta contra este gigante com as armaduras que Deus nos entregou. Deus tem entregado a armadura, mas não temos sabido usar. Deus já nos preparou para o evangelho da paz, mas não temos feito o que Deus mandou. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus entrega algo, começa a orar, começa a repreender, levante as perseguições, jejuma e persevera. Porque quando Deus entrega algo em nossa mão, sempre vai ter levante e perseguições. Por quê? Porque Deus quer que nós use o que Ele entregou. Ei, Deus já te capacitou. Ei, Deus já entregou nas tuas mãos. Então levante ela e começa a orar, a expulsar, a repreender o mal, a perseguição, a perturbação, a calúnia, a fofoca, a mentira, o engano, a vaidade. Começa a repreender em nome de Jesus. Esta voz que te cala, essa voz que acalma, que faz você ter medo. Começa a repreender o que está te causando medo, o que está te causando aflição, o que está te causando nervosismo, impaciência. Continua a repreender em nome de Jesus as vozes que te faz ficar nervoso, nervosa, que tira a paz, que tira o teu sossego. Começa a repreender. Aleluia, glória a Deus, porque Deus já nos entregou a autoridade. Deus já nos deu o poder para repreender em nome dEle os impedimentos da porta que Ele abriu. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. É com autoridade, é com cajado, é com espada que vamos vencer esta batalha. Cajado espiritual, espada, palavra do Senhor, a espada. É que nós vamos vencer. Aleluia. É com autoridade para repreender. É com autoridade na palavra que o Senhor quer nos usar. Com ousadia no Espírito Santo. Não ter medo. Tenha ousadia e não medo de pregar a palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, o Senhor nos dá ousadia e não medo. Se vier nos teus pensamentos, o medo de falar o que Deus está mandando não é do Senhor. Porque na palavra do Senhor, Ele nos dá ousadia para falar. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor diz nesta manhã, usa o que Ele te entregou e vá para cima desse gigante em nome do Senhor dos Exércitos e vencerá. Pisa na cabeça desse gigante, aleluia, glória a Deus. Não saia daqui antes de pisar na cabeça desse gigante e pôr um ponto final.
nessa língua amaldiçoadora deste gigante que fala de falsos deuses, que fala da tua vida, que fala da tua casa, que fala da tua família, que fala de tudo que é teu, que tem inveja. Pisa nesse gigante. Amém? Glória a Deus. Porque eu e você vamos sair deste vale dando glória a Deus, vitorioso e vitoriosa, porque nós temos a presença de Deus, aleluia. Porque para vencer no vale tem que ter propósito, tem que ter oração e tem que ter jejum, tem que ter confiança, tem que ter perseverança, tem que amar, falar com Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque os opositores das nossas vidas, esses opositores vai recuar, vai fugir, vai sair correndo sem olhar para trás. Vai fugir. Vai fugir, porque aqui no 51, quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Quando vê que o Senhor dos Exércitos está na sua frente, está na nossa frente, vão recuar, porque sabe que não pode vencer. Vai cair por terra. Nós vamos vencer em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, porque com Ele somos mais que vencedores. Aleluia, glória a Deus. E quantos de nós sabemos que esse opositor tem nos afrontado, tem nos desafiado? E eu digo para você nessa manhã que Deus, Ele pegou a tua causa. Deus, Ele pegou a nossa causa e não vai continuar do jeito que estava. Porque Ele está derrubando esse opositor, como Ele fez com Golias. Hoje Ele está derrubando esse opositor. Lindo. Hoje Ele está derrubando, colocando por terra esse mal que se levantou para nos parar, que se levantou para nos amedrontar, que nos levantou para nos deixar com peso, que se levantou para nos deixar abatido, que se levantou para nos deixar desanimado, para calar nossa boca, para fazer nós desistir. Este mal acabou de cair por terra, porque decidimos posicionar. Decidimos que o Senhor dos Exércitos vai vencer e vai lutar por nós. Aleluia, glória a Deus. Ele vai nos encher nesta manhã. Deus hoje vai nos encher da presença dEle, da unção que despedaça o jugo. Hoje o Senhor nos encherá de coragem, como Ele deu a Davi. Davi tinha coragem. Davi não tinha medo. Ele orava antes e falava com Deus. Ele profetizava antes. Ele profetizou que ia derrubar ele e que iria cortar a cabeça dele. E assim ele o fez. Tudo que ele falou, ele cumpriu. Porque ele profetizou. Tudo que nós falamos, sai da nossa boca, é profetização. Então, não profetize o mal. Profetize o bem. Profetiza mesmo que esse gigante vai cair por terra. Profetiza mesmo que você vai derrubar
este gigante, e que ele tem que sair mesmo, e que ele tem que cair por terra mesmo. Aleluia, glória a Deus. E ninguém de nós temos que ficar nos apresentando. É Deus que nos apresenta. Quem fez com que Davi estivesse ali? Deus. Usou o pai dele para pedir, para levar para os seus irmãos que eles deveriam estar com fome. E ali ele viu aquela afronta. Aí ele disse que o gigante estava afrontando Deus, e não os povos de Israel. Primeiro ele afrontou Deus. Aleluia. E quem afronta Deus não fica por isso mesmo. Está mexendo com o vaso do Senhor. Se está mexendo, é Deus que vai fazer por nós. Aleluia, glória a Deus. E o que Deus nos entregou é o suficiente para vencer essa batalha. O que Deus nos entregou é mais que suficiente para nós vencer esta enfermidade, esses levantes, essa porta fechada. E o Senhor manda dizer nesta manhã, me conduz a dizer, a profetizar nas nossas vidas, na tua vida e na minha vida, porque eu creio que Deus também me usa para a minha vida e também para a minha casa e para a minha família. Nós que temos que crer que Deus também faz por nós e não só para quem nós intercede. Confiar na nossa oração nos faz receber bênçãos e vitória. Não fique pensando que Deus não ouve orações, porque Deus ouve todas as orações. Ele não despreza as nossas orações. Amém? E eu profetizo sobre a tua vida, que aonde você colocar as mãos, o Senhor vai abençoar. Que aonde nós colocar as mãos, o Senhor que estava fechado vai abrir. Eu profetizo que aonde colocarmos a mão, o que estava morto espiritualmente vai ressuscitar, vai viver. Se estava sem força, vai ter força. Se estava sem ânimo, vai ter vigor, vai ter sabedoria, vai ter direção, vai ter estratégia. Receba a estratégia do Senhor nesta manhã. Receba a força, receba o ânimo, vigor, sabedoria, receba a direção, força para orar, força para jejuar, força para adorar ao Senhor, força para repreender o mal, força para ter atitudes. Receba em nome de Jesus. E vamos orar? Senhor, nesse primeiro dia de campanha, vamos vencer no sangue de Jesus que tem poder. Senhor, iniciando o início de campanha, o sangue de Jesus tem poder. E nós então declaramos que o sangue de Jesus tem poder. E esses, meu Pai, levante nas nossas vidas. Estão caindo por terra, porque teu sangue tem poder, Jesus. O teu sangue tem poder para repreender todo o mal. O teu sangue tem poder para derrubar este gigante. O teu sangue tem poder, Senhor, para nos livrar da morte. O teu sangue tem poder para nos dar livramento. O teu sangue tem poder para derrubar estas muralhas, para abrir esta porta. O teu sangue tem poder e está abrindo a porta, que estava fechada em nome de Jesus. Seja aberto, seja restaurado, seja renovado. O sangue de Jesus tem poder. Seja renovada as forças, o ânimo, vigor, sabedoria, direção. No sangue de Jesus tem poder. Nós te repreendemos agora
maldição, inveja contra a nossa vida, contra nosso casamento, contra nossa casa, contra a vida dos nossos filhos, contra a porta que o Senhor abriu. O sangue de Jesus tem poder, está repreendida a inveja, a maldição. O sangue de Jesus te repreende agora. O sangue de Jesus te repreende agora. Toda palavra de maldição contra as nossas vidas, contra nossas finanças, contra a nossa saúde, o Senhor te repreende agora. Bate em retirada desta família, desse lar, das finanças, da saúde agora. E também da vida espiritual e material. Bate em retirada no sangue de Jesus, tem poder. Eu peço e nós te agradecemos e te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a sua bênção e a sua vitória. Amém.